prazer enorme te receber aqui nas lives aqui da revista, tá? Você é um dos nomes que já estava na minha lista fazia tempo, de convidados, e agora estamos aqui, né? Então, eu queria que você se apresentasse, assim, rapidamente para o pessoal, para quem não te conhece, tua formação, o que você faz, de onde que você é. Bom, eu sou Eduardo Becker, eu sou arquiteto por formação. Eu sou lighting designer há 21 anos. Só um pouquinho que deu um problema aqui. Tá ouvindo? Tudo certo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Vamos Tá, ver. ele deu uma mensagem de fechar a app. Eu sou lighting designer há 21 anos, então eu trabalho exclusivamente com projetos de iluminação. Eu passei dos 1000 projetos ano passado. São mais de 4 milhões de metros quadrados projetados só de iluminação e por aí vai. E você é de onde? Eu sou de Porto Alegre, natural aqui do Gaúcho, natural de Porto Alegre. Tranquilo, já deu para perceber que não é qualquer um, né? 21 anos de experiência exclusiva em iluminação, já é um dos profissionais assim que eu mais admiro, mais respeito aqui no Brasil, né? Bom, muito obrigado. É super gente boa. E o Becker, eu convidei ele para live porque o Becker ele tem uma visão interessante sobre algumas coisas assim que bate muito com o que eu penso, né? Até o próprio título da live foi ele que propôs, né? Lighting Designer, não arquiteto de iluminação. Então, por aí já dá para vocês terem uma noção mais ou menos de por onde vai o nosso papo, né? E o melhor de tudo é que a gente nem montou pauta, né? Não, mas é verdade, tu sabe que quando eu comecei, assim, eu trabalhava para Maluf e tal, então eles não sabiam como chamar, se era, nem se falava lighting designer, né? Eles ficavam aqui, pelo menos, arquiteto de iluminação, tu é luminotécnico, aí tinha uns que não sabiam dizer, perguntar se tu era luminoteco, aí tu vai, não sei o quê, e eu, até por ser brasileiro, né, eu considero assim, de forma geral, somos um povo iletrado, né? Então eu achava que usar o termo lighting designer era uma coisa assim meio snob, assim meio fora da curva. Mas com o passar do tempo e as viagens e tal, os caras tratam direto como lighting designer. Então é difícil o dia que não tem um e-mail, sei lá, do exterior. Teve uma época que era praticamente todo dia tinha um e-mail do exterior e eles te tratam. E isso acabou ficando, né? Tipo WhatsApp também, não é uma palavra portuguesa, mas já foi incorporado. E algumas coisas da vida, assim, que a gente vai passando, até muito difícil, não, em hipótese alguma eu quero comparar a questão de lighting designer e com coisas de racismo e tal que acontecem e preconceitos, não é uma caça às bruxas, né? Não é isso. Mas algumas coisas eu nunca concordei com essa tentativa de reserva de mercado dos arquitetos sobre a profissão de lighting designer, que era uma coisa que não fazia o menor sentido, porque eu diria assim que muitos dos grandes light designers que ainda estão por aí, espero que permaneçam por muito tempo, sei lá, desde Esther Stiller, Mônica Lobo, uma galera, o Peter, que já se foi, infelizmente, todos esses caras pegaram uma fase em que eles trabalhavam e eles liam material da IALD, né, a International Association of Lighting Designers, que se tu for entrar lá e tu for ler, eu duvido tu achar, porque eu até fui ver se por acaso eu ia achar, eu dizia assim que tinha que ser arquiteto, que tinha que ser engenheiro, que tinha que não sei o que. Não tem. Ele trata como profissional de iluminação. E na IESNA, que é a International Association, não, International Sociedade, peraí, a IESNA, International Engineering Society of North America, então a Sociedade de Engenheiros de Iluminação dos Estados Unidos,
esses caras foram base de estudo técnico para todos nós, sabe? Então, e aí tem uma lógica de quem trabalha com iluminação que é muito simples, sabe? Milhares de engenheiros pelo mundo desenvolvem cálculos, desenvolvem softwares, desenvolvem ferramentas, desenvolvem coisas para fazer uma luminária. Uhum. Milhares de designers ficaram extremamente famosos, vi de Milão, desenhando luminárias. E aí, Ou é cadeira ou é luminária. e aí nós, digamos assim, tipo, não, mas eu queria te agradecer e tudo, mas agora só faço eu. Daqui toco eu. Então isso é uma coisa que não faz sentido, sabe? Então isso não entra na minha cabeça, porque o dia a dia de projeto nem é coisa do século XXI, já do final do século XX. É uma mesa multidisciplinar, com engenheiro, com paisagista, com 500 profissionais, entendeu? Então, isso não faz sentido. Essa reserva de mercado, eu não vejo isso como uma coisa boa. E até diria que essa multipluralidade assim, de pensamentos, né? Tipo, do designer, do engenheiro, do arquiteto, ele se complementa ali na frente. É um ganho para todo mundo. Então, isso é uma coisa assim, que sempre me incomodou muito. E que é uma excelente oportunidade de estar falando isso, conversar isso contigo. Uhum. Falando assim, aportuguesado, o IALD, IALD, né, hoje é a maior entidade representativa de profissionais que trabalham com iluminação. Né? E ele é a Associação Internacional de Lighting Designers. Né? E eles ali dentro eles aceitam engenheiro, arquiteto, designer, os iluminadores de cênica, de um modo geral. Né? E quando começou a vir essa questão do lighting designer para cá, eu me lembro claramente, teve um levante muito forte, né? Não, porque só quem ilumina a arquitetura é o arquiteto, né? E aí foi até quando surgiu a ASBAI, né? Aqui no Brasil, e tinham ali dentro, tinha quem não concordasse e tinha quem concordasse com essa reserva de mercado. E foi onde, vamos dizer assim, onde começou mesmo aqui no Brasil essa cultura de falar em arquitetura de iluminação. Né? Tanto que eu fui aceito no início das BAE, logo após a fundação dela, minha carteira eu acho que era 36, ou 26, alguma coisa assim, bem no início. Né? Inclusive eu recebi a minha carteira no dia da minha colação de grau, cara, em design de interiores. Né? Então, fui para a colação com sorrisão assim, né? Mas foi, pô, olha só, né? E aí o que aconteceu? Aí passou um tempo, aí começou esse auê todo, essa bagunça toda de não, porque é arquiteto, porque tem que ser arquiteto para isso, porque tem que ser arquiteto para aquilo, começou todo esse auê, e aí veio aquela reviravolta dentro das BAE, eles alteraram todo o estatuto, né? E eu que já tinha experiência em projetos de iluminação, tanto na cênica quanto na arquitetônica, tal, vamos dizer assim, eu fui rebaixado de membro, né? Eu fui colocado lá atrás como aspirante, e aí aquela coisa assim, pelo estatuto ficava assim, o Joãozinho se formou hoje em arquitetura, ele se associa nas BAE, ele já entra lá em cima, como membro, entendeu? Eu questionei isso para as BAE e as BAE nunca respondeu. Nunca me respondeu, nunca me deu essa resposta. Eu falei, mas qual a lógica disso? Né? E quando que eu vou poder virar o membro mesmo das BAE? Só quando você fizer arquitetura. Eu falei, então não me interessa, porque eu não quero fazer arquitetura, não é meu foco. Né? E aí começou todo esse atrito, né, que tem, assim, né? E aí depois disso daí acabou vindo arquitetura de interiores, arquitetura paisagística, arquitetura de não sei o quê, e começou a virar toda essa lambança que a gente tem, que eu perceba tão forte assim, tão
enraizada só aqui no Brasil. Não, eu não vejo isso na Europa, eu não vejo isso nos Estados Unidos. Tem, mas é uma coisa muito menor, uma coisa mais abafada, né, assim que eles acabam não ganhando tanto espaço quanto aqui no Brasil dão para eles. Como é que você vê isso assim? É a mais pura verdade, ainda nem tínhamos falado dos iluminadores cênicos, né? E o cara de iluminação cênica, que é um cara assim com uma, digamos assim, a outra ponta da corda em relação, sei lá, ao engenheiro, né, propriamente dito. Um cara que tem uma sensibilidade, que tem uma outra visão sobre o mesmo tema, né? Então, existem várias visões sobre o mesmo tema. Isso eu vejo muito importante. Se a gente for levar isso para os Estados Unidos, o Oscar de direção de fotografia, por exemplo, é um cara que lida com iluminação 150% do tempo. É direto. E tem iluminadoras absurdamente maravilhosas, entendeu? Eu tive a oportunidade esse ano de acompanhar o Lawrence Sher, que é o diretor de fotografia do Coringa. O trabalho do cara, sabe? Espetacular. Espetacular, entendeu? Então, não tem o que falar. E se a gente for... algumas coisas são humanas. Então, por isso, tipo, não é uma coisa de caça às bruxas, por exemplo. Eu sou arquiteto e eu fui diretora de marketing e outros cargos na Sociedade de Engenharia por muitos anos. Agora eu sou vice-diretor do acampamento, que é uma coisa lá, e sou conselheiro. E sempre tem uma corneta, né? Arquiteto, engenheiro, não sei o quê. Até eu brinco, não, alguém tinha que organizar isso aqui, por isso que eu tô aqui e tal. Aí tem todo aquele tipo. Então sempre tem uma questãozinha uma picuinha, mas o que até é normal, tipo futebol, assim, sem exageros. Sem exageros. Mas a nossa profissão, ela está evoluindo tanto. Ela é tão necessária. Até eu vi aqui que passou até um grande amigo meu e cliente, que é o Oswaldo Lontra. E tem o cliente, né? Toda essa ponta tem mais o cliente. É super multidisciplinar, incluindo o cliente. Então, essa questão desculpa. Essa questão da multidisciplinaridade, da evolução da nossa profissão, é um momento em que nós, com toda essa nossa bagagem cultural, de puxar para frente. Sempre puxar para frente. E não arrumar uma briga interna para decidir quem é que vai mandar ou vai deixar de mandar e tal. Isso não leva absurdamente nenhum lugar. Isso não leva, entendeu? Ao invés de evoluir, a gente involui, né? Evolui. E ainda mais agora, eu vejo assim, eu estou com 50 anos, e eu acho esse momento histórico que a gente vive extremamente interessante pela questão de compartilhar conhecimento, de conviver juntos, de unir forças. Isso foi coisa que a internet trouxe, né? Então tu compartilha isso, compartilha aquilo, o conhecimento está aí. Até mesmo agora com essa questão do Covid, a gente tem assistido umas lives de uns caras que seriam imagináveis, né? Então, tipo, olha só, então o acesso ao conteúdo relevante tá excelente, entendeu? Então eu vejo isso com muito bons olhos e não tem porquê de puxar para trás, não tem porquê. Nesse sentido, assim, não há o porquê de fazer isso, entendeu? Não tem espaço. Exato. Nós do Lighting Design, assim, sempre que a gente começa a conversar lá no Pro Iluminação, assim, né, quais são os papas do Lighting Designer mundial, né, do Lighting Design? E sempre dá aquela discrepância, né? Um fala que é esse, outro fala que é aquele. Não, eu não gosto desse, não, eu prefiro aquele outro e tal. Mas eu tenho, assim, como uma grande referência, eu tenho o Francesco Iannone, né? Sim. Francesco é um mega um profissional, projeto assim, uma qualidade absurda, né? Ele é um dos fundadores da IAUD, né? Se não me engano. Isso, é isso mesmo. Ele é um dos fundadores da IAUD. E ele tem até aquela entrevista dele que ele fez, que ele cedeu para o Lume, né? Que ele comenta, né, que o lighting designer ele não tem que se preocupar com fio, ele não tem que se preocupar, ele tem que se preocupar com a luz, com a concepção da luz, com os equipamentos que vão fornecer
qualidade, o efeito visual que ele quer, né? E toda essa outra parte de estrutura, isso daí tudo, não é competência dele. E aí, para isso tem engenheiro, para isso tem arquiteto, para isso tem marceneiro, para isso tem pedreiro, essa é a visão dele, né? E é a visão que eu compartilho, né? Porque eu venho também da iluminação cênica, comecei na iluminação cênica, então a gente cria a partir da luz, né? Isso bate muito com a As Devlin, cenógrafa, né? Tem até um episódio com ela no Abstract, lá na Netflix, que ela comenta também uma parte dessa. Né? Ela fala assim: eu quero que chova na frente desse palco, dentro de um teatro, né? Como é que vai chover, né, ali? Eu quero que chova. Como vai chover, isso não é problema meu, vai ter que ter essa chuva, mas como vai cair essa chuva aqui não é problema meu, para onde essa água vai escoar não é problema meu. Para isso tem engenheiro, para isso tem arquiteto, para isso tem não sei o quê, tem um engenheiro mecânico e tal, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, entendeu? Assim, então, eu vejo assim, a nossa área ela é muito, além de toda a questão técnica, claro que tem, ela é muito, ela traz muito dessa carga criativa, né? Que a gente tem que analisar muito bem os espaços, né? Que a gente vai projetar para a gente conseguir captar o que que a gente pode, até onde a gente pode interferir, até onde a gente pode ir, né? O que que a gente pode valorizar, o que que a gente não pode valorizar, ou o que que a gente tem que esconder, esse tipo de coisa assim, né? Você sabe que com a luz a gente mostra e esconde também, né? É verdade. Sabe que isso, até eu sou arquiteto e tal, e eu vejo assim digamos assim, uma vantagem, digamos assim, do designer sobre o arquiteto é que ele teve menos, digamos assim, menos cadeiras de projeto com a régua na mão. Porque na arquitetura, cara, tudo é uma escala, é a retícula, é não sei, cara, aquilo, o cara já nasce se travando, sabe? E o Uhum. designer, até esse papo, é uma coisa muito mais leve, mais criativa, assim, tipo, não tenho certeza que não vamos falar de fotometria, sabe? Vamos entrar nos cálculos dos looks, os QRCs e tal, tipo, cara, isso é para depois, é para outra coisa. Mas até um cara até dentro dos que tu admira, eu hoje em dia acho, na minha visão, tenho que falar três caras, porque eu considero extremamente relevante assim, no mundo da iluminação. Eu acho assim, como lighting designer propriamente dito, o Denis Skira, da Skira Uhum. Lighting, o croata. Eu acho que esse cara, ah, ele tem uma mistura de técnica e criativa, assim, uma coisa mais meio germânica, assim. Ele consegue ser um cara criativo, assim, e ao mesmo tempo ser extremamente ligado à indústria, sabe? Eu admiro demais o trabalho dele e ele consegue usar cor e consegue usar movimento, então eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Pensando somente em plasticidade, eu gosto muito do Rod Evans, que é um australiano, que é um cara que só trabalha com light art. Então ele tem uns tubos coloridos e ele faz fotografias com tempo de exposição longa. Muito interessante o trabalho dele. E esse é um cara que compartilha direto, porque ele mostra as fotos, o cara é capa de revista, o cara é capa disso, daquilo, não sei o que. E ele faz os videozinhos mostrando como é que faz o negócio. Tu compra um bastãozinho de US$ 10 e faz. Então eu curto demais o trabalho do cara. E como artista, que não entrou em nada que a gente falou antes, é o Peter Erskine, que é o cara que decompõe os arco-íris, decompõe a Uhum. luz em arco-íris. Aquele cara é surreal. O Instagram dele é Tá? espetacular. É espetacular, sabe? O cara, tipo, é arte pura, tu entende? Então, eu fico assim, tipo, eu te confesso que é uma agonia pessoal minha, assim, como é que eu vou trazer essas coisas mais artísticas para o mundo, assim, mais retilíneo do arquiteto, assim, né? Até agora, por exemplo, a arquitetura mais forte que tem, tipo, nós vivemos um momento do minimalismo, né? E adoro arquitetura, tudo ok, assim. Mas eu fico, pá, mas como é que eu vou, tipo, transgredir isso de uma forma que seja relevante para que a gente possa ter um uso de cor, ter uma coisa não tão seguindo um manual ou um rito,
entende? Eu acho que isso tem que ser uma coisa mais leve. A arquitetura tem que ser uma coisa mais leve, entendeu? No sentimento, não necessariamente na forma. Nesse Com sentido. certeza. A Renata, Renata Maxlay, ela colocou ali a questão sobre o conhecimento do funcionamento de sistemas, que a gente tem que ter isso daí. Mas em nenhum momento eu e o Becker falamos que a gente não tem que ter esse conhecimento, muito menos o Ianone. A gente tem que ter esse conhecimento, né? Até para a gente saber até onde a gente pode ir, né, Becker? Não, com certeza. Eu tenho uma veia extremamente forte em engenharia, né? Senão eu não estava lá. Eu fui, por exemplo, fui membro do conselho aliás, sou membro do Patrimônio Histórico, que foi do Conselho de Ciência e Tecnologia da cidade de Porto Alegre. Eu transito extremamente bem com automação, com todos esses rolos. Desenvolvo luminárias para fábricas há muitos anos, mas não é nesse sentido, assim. Eu comecei para te ter uma ideia, quando eu abri o meu escritório de iluminação, primeiro assim, eu paguei a faculdade fazendo projeto elétrico e projeto hidráulico. Tá? Aí eu abri, o primeiro cliente que eu consegui era um cara que era do Rio Grande do Sul, e ele tinha uma franquia de roupas, mas ele só vendia essas franquias do centro-oeste para cima. Porque aqui em Santa Catarina tinha muita malha e tal, então ele vendia só para lá. E eu só consegui fazer projeto de iluminação para ele porque ele me contratou para fazer o projeto elétrico. E eu disse, cara, eu faço o projeto elétrico, tio, mas eu posso fazer o projeto de iluminação? Aí ele me olhou assim, tá, faz. E, então, assim, a prancha 1 era o projeto elétrico e a prancha 2 era de iluminação. E aí foi, entendeu? Eu fiz muitos, aí depois fui fazendo outras coisas, tá? Consegui abrir. Mas eu comecei sendo técnico, entendeu? Mas eu entendo o que ela está dizendo, eu até divirjo amigavelmente do teu Lighting Designer, porque pelo menos para o momento de agora, onde tem a gente tendo uma imersão de tecnologia, assistentes de voz, sensores disso, sensores daquilo, que na realmente há de se ter um pouco mais de conhecimento, até para não cair na mão de aventureiros de mercado, né? Vou comprar um lote de sensor de presença, acordei de manhã e decidi que vou vender automação, sabe? Então, realmente, né? Então, a gente tem que ter uma basezinha, não tem jeito, né? Está complicado. E atualmente a gente tem se deparado aí nas redes sociais com umas figuras assim que dá até arrepio, né? Assim, não, com relação ao projeto, também com relação até a questão de fornecimento mesmo de materiais e insumos, né? Assim, né? Então o pessoal tem que ficar um pouco mais esperto, né? Olhar para esse tipo de coisa, assim. Até porque, Não, pode. Até porque, infelizmente, assim, o LED, não que ele seja uma coisa complexa, mas como ele não é uma coisa que tem um standard, então a mesma lâmpada pode ter 4, 7, 5 watts, e tem X lumens por watt, também muda, então hoje não é mais como era há 15 anos, que tu especificava era par 20, e dependia da marca, era a mesma par 20. Não tinha erro. Agora, sei lá, eu tenho que olhar Não é porque é LED que é bom, né? Então, nesse ponto, assim, e às vezes até a pessoa que está vendendo isso, já aconteceu dele no meu escritório, me ofertar um negócio e o escritório, ele é hermético, né? Então tu fecha e fica à noite. Aí tu liga a lâmpada e olha pro cara assim, tá, e que ela vai acender que horas, né? Então, às vezes, nem ele sabe que ele tá. O cara diz, cara, isso aqui é LED, isso aqui é fantástico, vai lá e vende. E o cara sai e vai, entendeu? Então, tem de tudo. Tem de tudo. Ou você acende, você olha para o cara assim e fala assim, você tem certeza que isso aqui tem 4.000 lumens? É, bem isso, sim, tipo... Isso aqui está na faixa de 1.000 lumens, e olha lá se tiver. Então, é complicadinho, sabe? É bem complicado. Nesse ponto, assim, é mais complexo. E voltando agora, vamos voltar mais para a pegada da live aqui.
né? Sobre o lighting designer, sim, arquiteto de iluminação, não, né? É, como é que você, o que que você puxou assim do design, assim, que você observou no design que você não tinha adquirido na arquitetura e que você percebeu que os designers atuam, não o lighting designer, mas o designer de produto, o designer gráfico, conhecimento geral, assim, o que que você conseguiu pegar do design e trazer para a tua prática projetual? Eu vou te ser bem sério, vou te dizer o caminho que eu trilhei, assim. Eu realmente entendo que o designer, tipo assim, em seu DNA, ele é um cara muito mais livre de régua do que a gente. A gente entrou na arquitetura, a primeira coisa que tu faz é ganhar uma régua. Entendeu? Vai comprar escalímetro, aquele. Então tu é muito preso. Eu, como sempre fui bom de cálculo, né? Quando eu entrei na Maluf, eu estava querendo entender o que estava acontecendo, sabe? Aí comecei a ler tudo. E eram tudo material da IESNA ou da IALD, né? E eram baseado em números, gráficos e não sei o quê. E eu comecei a decifrar aquilo. E aí sempre houve uma coisa assim do design italiano. E daqui a 100 anos vai ter ainda design italiano, não vai mudar. Uhum. Tipo, esses caras têm um DNA muito forte de design, os caras são excepcionais. Aí eu comecei a ver, porque a minha base foi estudando livros dos engenheiros americanos, das associações americanas, os caras muito matemáticos, né? E comecei a ver as melhores peças de design e eu olhava assim, mas isso aqui não ilumina tão bem, isso aqui não vai tão bem. E aí eu comecei a desenvolver fotometrias. Eu comecei a pensar o corpo óptico delas, de como isso, que corpo óptico ia me dar um rendimento melhor. Porque meu primeiro serviço na Maluf era, eu sentei na frente, naquela época não tinha Dialux, não vou lembrar o nome do programa, mas eu ficava fazendo cálculo. Tipo, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Aí então, eu disse, eu preciso entender esses cálculos. Aí eu fui entender os cálculos e comecei a desenvolver fotometrias. E aí então eu comecei a pensar nos problemas que eu via do dia a dia e não conseguia. Aí eu virei um bom cara de soluções técnicas para o mercado. E aí eu ganhei bastante espaço. E aí depois, aos poucos, eu fui absorvendo o design. E aí levou tempo, porque eu entrei na Maluf em 99. Em 2008 eu fiz a minha primeira viagem para Frankfurt. E aí eu comecei a ver design, aí comecei a conversar com os caras, aí eu comecei a entender a cabeça deles, sabe? Tem um filme muito bom, que não deixa de ser designer, que eu não vou me lembrar o nome, mas era um filme até com o Mark Ruffalo, que ele é filho de um... Ele é um falsificador, o pai dele também era um falsificador, e lá pelas tantas ele é contratado para falsificar um Rembrandt. E Ah, ele eu, diz, eu assisti. Eu sei só, porque só o não, Rembrandt pode pintar o Rembrandt. E até que ele foi entrando na cabeça, ele precisava de um rosto, no fim ele falsifica o Rembrandt, que é o pai dele, e no final do filme, né? Então tem isso, se tu não entende o que está acontecendo, não adianta. Se eu acordasse hoje assim, eu decidi que vou ser designer e vou começar a desenhar todas as coisas que me vêm na cabeça. Eu acho que provavelmente, eu não sei se eu fosse um cara tipo um virtuoso, uma coisa assim, aqueles 1 em 1 milhão, ia sair um monte de bobagem. Porque o próprio design tem uma questão de contextualização do que está acontecendo no mundo, uma questão de evolução de linhas, etc, etc, etc. Então, se tu não compreende isso, tu não consegue. Então, eu diria que até 2008, eu era um cara que só compreendia números dentro dos projetos de iluminação. E aí eu comecei a mergulhar no design, ver o que os caras estavam fazendo, o que estavam fazendo no Brasil, a deficiência do nosso próprio parque industrial, que hoje é muito mais forte, né? Tipo, dificuldade de fazer ferramental, é todo um processo, conhecer chão de fábrica. Então hoje, assim, eu me vejo muito mais preparado para desenhar peças, eu desenho algumas peças e tal, que me agradam, né? Outras coisas não me agradam tanto, mas de forma geral eu só levo adiante o que eu acho que realmente tem alguma relevância. E até acho acho que é um papo legal, que quando surgiu o boom da China,
que começou aquela, bom, agora tem par 20 da China trocando essa, que houve um mercado de reposição do que existia, o design ficou para trás, porque aí o mercado só queria repor. Troca 2x32 por tube LED, troca painel por isso, põe fita de LED, troca par 20, é de croica, não sei o que. Aí eu acho que o design ficou para trás porque ele estava Eu, consumindo eu, só a commodity. eu lembro dessa fase, eu lembro da Spolux. O susto que a gente levou quando a gente chegava na Spolux, via os stands, aí via lá aquela área dos chineses, né? O impacto Sim, que deu na gente, ficava todo mundo olhando assim, o que é isso? o que é isso? É exatamente isso. E agora, quando os grandes estúdios de design no mundo começaram a aprender de verdade a lidar com o LED, porque as primeiras peças que eu vi desses, não vou mencionar os nomes, né? As primeiras peças de LED que vieram desses grandes estúdios, eu olhei, o que esse cara tá fazendo, meu? Isso aí, vou fazer o que com esse negócio, entendeu? Não faziam sentido. E agora não, agora os caras estão aprendendo, os caras fizeram o dever de casa, sabe? Então há um desenvolvimento excepcional do design em conjunto com o LED. E agora eu acho que o design voltou a ter agora não necessariamente, não estou falando hoje, né? Mas desde que o LED atingiu um nível alto, o design voltou a ter uma importância. Nunca, desculpa, está errado, não é que deixou de ter importância, mas ele conseguiu atingir um excelente nível num casamento com o LED e com o mercado. Isso é fato. Assim, porque até, vamos dizer assim, até então o LED estava sendo desenvolvido, ainda tinha muito a evoluir, ainda tinha muita coisa a acertar, o IRC era manhaca, tinha muita coisa, então eles estavam muito focados nisso só, né? Exatamente. E até por isso que levou esses escritórios que trabalharam com LED, fizeram peças em LED, fazer as caquinhas que andaram fazendo. É verdade. É raro assim, né, por causa disso. E não tinha É, fotometria certa, você não sabia como é pô. que era uma coisa louca, Não, eu né? peguei várias, assim, eu me lembro agora eu não vou me lembrar se foi 2010 ou 2012, em Frankfurt já, tipo, o LED era muito forte já. Então tu era tudo com LED. E aí quando tu ia nos stands dessas grandes empresas de design italiano, era um calor do cão, porque ainda era só a loja, né? Então as pessoas não ficavam porque era muito quente. Então isso foi um choque, assim, muito grande. E a própria questão da China, como tu disse, né? Os stands da China eram um troço meio estranho e tal. Depois os caras... A primeira vez também que eu fui na China também eram as peças meio esquisitas, assim. Depois os caras foram, aí já tinha os caras ensaiando. Agora a coisa já tá num outro nível, né? Já tá num outro nível. Você já olha, tem umas peças assim que cai o queixo, realmente, assim, Tá, já tá melhorando bastante. e muitos brasileiros também fizeram o dever de casa, né? Porque há alguns anos atrás, sei lá, agora, sei lá, uns 4, 6 anos atrás, as grandes empresas europeias vieram para o Brasil e começaram a fazer parceria com grandes empresas brasileiras, né? O Uhum. peso do euro, etc. E muitos simplesmente aceitaram a parceria de forma passiva. E outros não. Outros aprenderam e começaram a incrementar seu parque industrial e tal. E hoje a gente tem empresas super parque industrial, os caras fazendo ferramental. Não muitos anos atrás, para te fazer uma ferramenta, entenda-se uma ferramenta, tipo, uma ferramenta de gestão custava, sei lá, 7 mil, 10 mil reais. Hoje tu faz com 600 reais. Então o mercado revolucionou. E eu até vejo que agora, com essa questão do Covid, com essa coisa da valorização do produto nacional, que se as indústrias fizerem o dever de casa correto, se o governo, eu não digo nem ajudar, mas se não atrapalhar, se o governo em si, e aí vale qualquer governo, né? Cada vez que eles dizem que vão ajudar, o cara entra em pânico. Se ele não atrapalhar, a indústria vai poder ter um desenvolvimento e de poder brigar lá fora, sabe? Então, assim, não dá para brigar com a China. Cara, dá. Os indianos foram lá e foram brigar com a China, sabe? Então, por que a gente também não pode? Mas aí é uma coisa extremamente complexa que eu acho que não é para o momento.
Tem muito a ver com uma visão que eu tenho, assim, ainda insistem aqui no Brasil a colocar aquela coisa assim, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Tá, mas até quando nós vamos continuar sendo só a fazenda do mundo? Nós não vamos ser a indústria do mundo. Nós temos tudo para ser isso, É né? verdade. Para desenvolver tecnologicamente, para desenvolver na ciência, para desenvolver tudo, e ficam insistindo nisso, né? É verdade. Que nem tem indústrias nacionais aqui, nossa, e os produtos não devem nada, não perdem nada em qualidade, em todos os sentidos, para grandes indústrias internacionais, né? Não, com certeza, não perdem não. E tem aquele outro papo, né? O Brasil, daqui a 500 anos, ele vai continuar tendo 500 anos menos que os outros. Daqui a 2.000 anos, ele vai continuar tendo. Então, isso não pode ser motivo para nada, né? Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é, desculpa, furado. Tem. Aqui a indústria está se fortalecendo. Eu até vejo, assim, muito extremamente estruturada. Várias empresas me surpreendem. Algumas empresas, por exemplo, que me chamaram a atenção há alguns anos, eu trabalho até hoje, me chamaram a atenção pelo design das embalagens, porque era um inferno tu mostrar produto para o cliente, que era um troço muito ruim. Design de embalagens, o próprio catálogo melhorou muito. Antes era uma foto com fundo cinza mostrando parafusos. Como é que tu vai vender aquilo para alguém, né? É mais fácil vender remédio, entendeu? Porque era muito ruim. E hoje não. Hoje tem um investimento em fotografia. Pô, hoje acho que a pegada é outra. Hoje a pegada é outra. Nesse sentido, a Bilux tem feito um trabalho de excelência junto à indústria, né? Assim, né? Porque vem um pedido nosso, né, dos profissionais, pô, a gente pega uma embalagem, pega um catálogo, não tem dado fotométrico, não tem desenho técnico, esquemático, não tem nada, como é que a gente vai usar isso, como é que a gente vai aplicar, e aí começar a trabalhar. E hoje a gente tem realmente tanto embalagens, quanto produtos, quanto os catálogos, assim que você abre, você tem tudo ali, né? É Até verdade. nos sites, né, assim, né? Isso É muito bom. facilita muito. Uma coisa que eu vejo importante que tem a ver com design, assim, por exemplo, é a importância da casa cor. Eu sou envolvido com a casa cor desde 2015, assim, de forma direta. E hoje em dia a Casa Cor, que é tipo, antigamente tinha até um chavão que era a maior mostra de arquitetura, tudo aquilo. Agora eles já entendem que a Casa Cor, ela é uma mostra de arquitetura, de design, de artes, de tendências, sabe? É uma coisa muito mais ampla. Existem eventos na Casa Cor, que não necessariamente o evento da marca tal que vai fazer o coquetel, não é nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Então, ela é uma super marca, né? Não tenho nem o que dizer. Mas ela trouxe o design, ela sempre teve design, mas era sempre vinculado ao arquiteto. E hoje não. Tipo, arquitetura e design andam lado a lado. Então eu vejo isso com muito bons olhos. E acho que a engenharia também devia andar lado a lado com a gente, num sentido amplo, porque, digamos assim, a nossa indústria de engenharia, sei lá, de prédios, etc., ela ainda também pode melhorar bastante. Os prédios têm qualidade, não é isso. Mas novas tecnologias, o nosso público também não é muito aberto. Não consegue praticamente fazer um prédio que não leve tijolo. Tipo, como assim não vai ter tijolo? Vai cair o prédio. Sabe? Como assim não é um sistema de viga pilar? Como assim laje protegida? Mas e se arrebentar o negócio, vai cair tudo, vai explodir, vai não sei o que, sabe? Então, tem que ter uma mentalidade mais cosmopolita, sabe? Então, isso sim, eu vejo. Uma das coisas, esses dias eu estava até falando das experiências das regionalidades, né? Uma das coisas que eu vi lá fora, que eu sempre viajo e vou olhar e comparar as coisas aqui. E eu vou te ser muito sincero, assim, quando eu vejo obras que são de pequeno a médio porte, e aí médio porte eu vou considerar, sei lá, uma loja como a Zara, a Renner, tá? Pode ser uma obra grande, mas é uma obra de pequeno porte, é só uma loja bem grande e tal, etc. A gente é melhor.
Eu vou te dizer assim que eu acho que os detalhamentos da nossa loja, os acabamentos dos móveis, toda essa parte assim, ela é melhor resolvida no Brasil. Mesmo quando tu tem que tropicalizar, eu percebo que a gente tem mais preocupação com acabamento e tal, etc, etc, etc. Talvez porque seja o nosso grande nicho, nossa grande obra. Porque as grandes obras no Brasil são obras, sei lá, estádio de futebol, Hum, hidrelétrica, sei lá, coisas do outro patamar. Quando são grandes obras, são, sei lá, prédios de 50 andares, não sei o quê, grandes hotéis, aí não tem jeito. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente deveria evoluir. E isso também passa por uma mudança na cabeça dos gestores das cidades, né? Então, com nesse sentido, certeza. então, passa por aí, senão índices de construtivos, a questão da própria indústria, tá, então tá, vamos fazer um prédio com super design feito lá, sei lá por quem, tá, e aí vamos comprar os insumos aonde? Como é que vamos fazer? E o know-how? Então, eu acho que isso sim, essa engenharia que gera em torno da arquitetura e do design, ela também ela tá precisando tomar um up, né? Um up. Precisamos evoluir de uma forma geral, né? É, de uma forma global, isso, exatamente. Não só arquitetura, não só engenharia, mas arquitetura, engenharia, design, engenharias, né, na Engenharia. realidade. Né? Mas assim, o Heitor ele colocou uma pergunta aí, como que você inicia o processo criativo para um projeto? Ele perguntou especificamente para o residencial, mas vamos deixar aberto assim, porque Ah, o projeto residencial, a primeira coisa é, até antes de analisar o cliente, né, da conversa com o cliente, analisar o que ele comprou, onde ele comprou. Estou entendendo assim, se ele vai construir, ele vai chegar até mim com um projeto pronto, casa com 2 andares, com 7 escadas, sei lá. Aí, baseado nessa arquitetura, eu sempre vejo qual é a melhor forma que eu vou poder iluminar a arquitetura e, sei lá, a arquitetura de interiores, o design, as peças. Aí sim, primeiro analisar a arquitetura e depois uma conversa com o cliente. Aí depois é que eu vou partir pro ataque, digamos assim, né? E, e é um processo bacana. Eu acho que quanto mais tu conversa com o cliente, melhor. E aí não é uma questão, nem todo cliente ele necessariamente ele precisa ser um apaixonado por arquitetura. Se ele for um cara que entende muito de arquitetura, um cara que vai ler, vai ser uma conversa extremamente boa. Se ele é um cara que é do ramo das artes, de moda, não sei o que, vai ser excelente. Eu até sempre cito que eu fiz dentro de regionalidades até, eu fiz uma casa aqui no Rio Grande do Sul, que o marido trabalhava em São Paulo, a esposa tinha um negócio no Rio e eles moravam aqui. Era um troço assim meio surreal. E ela trabalhava com moda. E ela, daqui a pouco ela chegou para mim e disse, eu quero fazer umas luminárias de tecido. Eu disse, para tudo, pode fazer o que tu quiser. Aí comecei a observar como é que ela lidava com aquilo. Foi um grande aprendizado de uma pessoa que estava fazendo luminária, uma pessoa que vinha da moda. Então eu disse, não, tu faz o que tu quiser, aí depois eu vou dar um jeito disso aí ficar bem iluminado. Tipo, você vai botar uma lâmpada, 10 lâmpadas, vamos fazer um furo aqui e tal. E aí, então, eu achei aquele extremamente rico, sabe? Extremamente rico essa percepção da cultura das pessoas. E quando o cliente, ele é um cara que ele quer uma casa bonita, ele quer morar numa casa bonita. Então, às vezes, é bom tu mostrar coisas que tu já fez, ou coisas que tu acredita que, sei lá, pode querer fazer uma novidade. E dizer, cara, isso aqui vai ficar muito legal, olha só, não sei o quê. De não confundir a cabeça do cara. De talvez dar muita demanda para ele pensar e decidir coisas que ele, tipo, que ele não tá afim, tá? Então, tu tem que entender até onde o cliente quer que tu vá e quando ele quer, pega isso aqui e resolve. E quando ele quer participar, e aí tu tem que ir. Então, tem que se adequar, assim, né? Então, uhum, é relativo, é relativo. sim. E você continua pegando cliente ainda?
daquele que chama de colocar uma luzinha. Rapaz, continuo, cara. Continuo. Sabe que hoje até eu fechei um projeto, o cara mandou a foto da casa dele, queria iluminar a fachada e o jardim. E aí eu perguntei se no jardim ele ia plantar mais alguma coisa, né? Porque era um projeto difícil, porque ia ter que iluminar só a grama, né? Aí ele disse, não, vou plantar, não sei o que. Eu disse, não, beleza. Eu disse, cara, até nem precisa ser projeto, vai ser uma assessoria. Fiz um X horas lá e vamos fazer. Eu curto demais, eu sempre curti. Porque eu vi que as coisas estavam mudando para a iluminação, porque daqui a pouco começou a aparecer gente que não tinha grana para fazer o projeto de iluminação e queria me contratar para fazer a iluminação da sala. Aí eu, tá, tipo, tem que cuidar para não ofender as pessoas, né? Uhum. E eu disse, cara, tá se dando ao trabalho de vir falar comigo para fazer iluminação só da sala. Eu disse, não, eu vou fazer o resto para ti. Tipo, não vou morrer. Quantos quartos tem? Ah, tem 2 quartos, tem 3 quartos. Não, vou fazer também. Sabe, eu tô entendendo que não é um projeto, tipo, que vai ter 50 mil detalhamentos, sei lá, como, sei lá, seria com sabe, outros projetos que a gente faz, que é um troço que leva um ano para fazer. Claro que eu vou fazer, tu entendeu? Isso é uma pessoa que está interessada, então eu quero que ela tenha uma super experiência com isso. E aí eu vou projetar o Uhum. banheiro, o lavabo, os quartos, não vou morrer. Tipo, é óbvio que é perceptível que não é um projeto de AAA, né? Mas que ela fique satisfeita e que, tipo, olha só que legal e tal. Então eu acho isso muito bom, muito bom. Uh, tipo, eu remo, né? Remo de canoa havaiana, então os caras estão sempre falando de trazer boas vibrações. Então eu acho que isso aí, sabe? Uma pessoa que te procura, assim, eu acho que é isso aí, sabe? Precisa mesmo. É, porque o mercado ainda tem. Eu coloquei essa questão da luzinha assim, né? Mas é que ainda tem essa questão de. Ou eles pensam que a iluminação não é tão importante, ou eles, por terem já perambulado por lojas, esse tipo de coisa assim, lojas Ah, sim. específicas em iluminação, eles veem, ah, nossa, mas um lustre é não sei quantos mil, não sei o que, não sei, uma luminariazinha de nada, não sei quanto, entendeu? E aí eles acabam Aham. colocando na cabeça que é algo muito caro, que está fora do, não é acessível para eles, né? Então isso é que gera ainda uma resistência no mercado, né? Não, isso eu não sofri. Isso eu não sofro. Eu até acho, assim, que passa muito... uma das formas de eu conseguir entrar no mercado, até o gaúcho é um cara extremamente tradicional, desconfiado, sabe? Um cara chato. Vamos dizer, eu sou um cara chato. Eu vou usar uma camiseta pra mim. E foi dizer assim, cara, se tu me contratar, tu vai economizar dinheiro. É certo que tu vai economizar dinheiro, sabe? Porque a luz vai ser na medida, vai ser tudo certo e tal, etc, etc. Até desse meu lado engenheirês e de ter feito projetos de elétrico, a primeira construtora que eu fui era na frente da casa da minha mãe. Aí eu cheguei lá pro Breno e disse, Breno, só, se eu não conseguir vender projeto para ti, eu largo, cara. Até meu vizinho, não sei o que, não sei o que, ele ficou me olhando assim. E ele disse, mas o que é que tu faz mesmo? Eu disse, cara, faz projeto de iluminação, não sei o que. Aí ele ficou assim, tipo, vou dar uma colher pro seguri, né? Disse, cara, eu tenho um projeto elétrico aqui, tu quer olhar? E aí não tinha me caído a ficha de analisar um projeto elétrico, porque era uma coisa que eu não queria mais fazer. Aí ele pegou o projeto elétrico do prédio, eu comecei a olhar, e eu disse, olha, peraí, cara, eu acho que eu consigo te economizar um dinheiro aqui. Aí ele, tá, então leva aí e analisa. Aí eu peguei, fiz uma análise matemática e cheguei que ele conseguiria economizar 56% do material elétrico dele instalado na obra, sem sair da norma, né, obviamente, né? Tudo na norma. Aí eu disse, tive muita sorte. Aí ele me deu mais 2 projetos. E aí também deu. Eu até tenho isso, até vou te mandar. Eu tenho esses arquivos. Vou publicar depois Uhum. para o pessoal ver. E aí os outros 2 projetos também estava economizando 56, 53, 57, não me lembro, fazem quase 16 anos isso. Mas era o mesmo escritório de engenharia. Eu disse, cara, tive sorte. Mas eu peguei esse estudo e fui para as outras construtoras. E disse, olha só o que eu estou fazendo. Aí os caras, na hora, né?
Não preciso nem dizer que isso pagava meus honorários com folga, né? Hum. Aí eu fechei não sei quantos prédios, assim, era um troço assim que eu fechava não sei quantos prédios por semana com aquele meu papo. E aí não eram mais os mesmos engenheiros elétricos, eram tipo, outros escritórios, mas a economia dava sempre 53, 56 e tal. Por quê? Porque o cara tinha norma, ele não sabia o que ia ter lá dentro. Então ele usava coeficiente de risco, para ser educado, né? Que a gente diria outra coisa. Mas ele usava coeficiente de risco, então ele botava mais para não ter problema. Quando tu sabe o que tu vai botar, tá feito. Tá feito. Uhum. Então, com isso, eu consegui, né, pegar mais projetos. Então, essa parte é muito interessante de ver o que tu pode fazer pelo cara. Então, desde sempre, eu vim com essa tipo, cara, a coisa mais barata que tu vai fazer é me contratar, que é certo que eu vou me pagar. E eu canso de fazer isso. Você olha só, eu vi aqui o negócio, economizei para ti X, fulano. Tô pago, entendeu? Então, isso é muito bom. Não tem preço. Uhum. Bom, vamos Vamos continuar lá continuar então. lá então. Beleza? A Renata A está Renata está perguntando perguntando qual que qual foi que o foi teu o teu projeto projeto mais mais desafiador? desafiador. Ah, mais desafiador, assim. Eu acho que. Tem alguns, né? Depois de tanto, tem alguns. Mas eu acho, assim, que o que testou demais, assim, o meu conhecimento foi o retrofit para Globo. Eu acho que esse sim. E como é que E foi como esse é que foi esse projeto? Sem projeto? dar Que mais passa detalhes? até por uma questão engraçada, assim, com a minha filha, né? Eu fui. Um grupo de investidores me procurou e tal, porque a Rede Globo estaria com uma questão para fazer um retrofit dos estúdios de gravação das novelas, de trocar o sistema de lâmpadas tungstênio por LED. E o que eu achava? Eu disse, cara, eu achava que eu tenho que ir lá ver isso, né? Deixa eu ver esse negócio. Aí tá, marcamos, fomos lá, teve audiência e tinham quatro empresas com a nossa, mais três internacionais e tal. E eu fiquei só ouvindo e tal, e de olho, né, e vamos lá. E aí eu cheguei pra minha filha, que tem 16 anos e tal. Eu disse, Stephanie, tu dá uma olhada nessas empresas e me descobre tudo. Quero saber quem são os clientes, quero saber tudo, 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 tudo. Aí eu disse, passou um dia, eu disse, ei filha, essa aqui é ela. Ela disse, pai, pois é. Tem uns sites legais, pai. Aí eu já meio que já senti onde é que ela queria chegar, né? Aí eu Hum. disse, tá, mas e aí, não sei o que. Ela disse, olha, pai, os caras fazem umas coisas grandes, hein? Não sei o que, fazem no mundo todo, não sei o que. Mas tem uma lá que o teu site é melhor. Aí eu senti assim, tô ralado, né? Aí foi indo, né? Aí começou as audiências e tal, lá, um processo quase de 2 anos. Até que só sobrou eu, né? Até que só sobrou eu. Pra parte cênica só tinha sobrado a gente. Aí eu cheguei pra ela e disse, e aí, filha, tu não tem nada pra me dizer? Aí ela ficou me olhando assim, disse, tu não vai me pedir desculpa? Aí ela disse, não, desculpa, pai. Eu acho que aquilo foi muito desafiador, porque é uma coisa assim, eu fui 6 vezes lá, e cada vez que eu ia lá, eu era sabatinado por 5, 6 caras novos. Era um troço maluco, assim. Os caras perguntavam até o DNA sei lá, se eu tinha uma amostra do DNA do Thomas Edison, sabe? Tinha uma coisa assim meio doida. Então isso foi bastante desafiador. Mas assim, tem um que não dá para esquecer, porque eu ainda estou vivendo, que é o Cais Mauá aqui em Porto Alegre, que é uma obra de 3 quilômetros, Uhum. onde eu fui chamado para fazer, eu ganhei a concorrência e tal, papá, etc. Tudo. Fiz uma apresentação, não era bem uma concorrência, e depois eles negociaram o preço e eu acabei fechando. E por essas questões políticas, ele não saiu do papel ainda e está uma briga judicial. Eu me senti muito envergonhado de ser gaúcho, de ser arquiteto, eu fiquei com muita vergonha, porque é um projeto com a B720 da Espanha. Os caras fizeram o Porto de Barcelona, uma das obras do cara, Porto de Barcelona, do Fermín Vázquez.
E aqui naquelas audiências públicas, veio uma estudante recém-formada e começou a xingar o cara, dizendo que um projeto tão ruim como aquele não se fazia nem na faculdade. E no final eu me levantei e fui lá conversar com o representante do Firmin Vastos. O cara ficou com medo de mim. Ele achou que eu ia xingar ele. Ele disse, cara, não, eu sou amigo, tô contigo no projeto e tal. Então esse é um processo que já está há uns 5 anos, por questões ideológicas, brigas políticas, até coisas que eu te comentei fora. Às vezes no Brasil existe uma granalização, ou tu é colorado, ou tu é gremista, ou tu é sim, ou tu é não, sabe? Ah, então a gente foi ofendido, foi um horror, sabe? Uma obra que ia gerar 25 mil empregos e tinha pessoas que diziam que não precisava de 25 mil empregos ali, mas precisava desses 25 mil empregos 2 quadras depois. Quer dizer, coisa que não faz sentido nenhum. Coisas do Brasil. Esse ainda está sendo uma coisa assim que, se isso não sair, eu considero que vai ser a maior derrota como profissional. Mas não é nem derrota tua, né, Beco? Não é uma derrota. Assim, é uma coisa que é absurdo, né? Que nem colocaram aqui, absurdos de Brasil, né? A gente vê aqui. É que nem a gente vê. Agora ela é em Londrina, onde eu morava, a Sercontel, que é a empresa de telefonia, ela foi dividida e ela ficou Sercontel Telefonia e Sercontel Iluminação. Colocaram um povo lá dentro que eu nunca ouvi falar o nome deles ligado à iluminação. Tá? E aí começaram uma ideia de trocar toda a iluminação da cidade, tá? Por LED. Só que assim, Londrina sempre ela é conhecida por ela ter uma característica. As artérias principais, as avenidas, são as lâmpadas, aquelas avermelhadoras, aquela coisa toda. E as ruas, a lâmpada normal de iluminação pública. E agora tá tudo brancão. Entendeu? E na última vez que eu estive lá, eu passei, que eles tinham trocado na avenida que eu moro. E eu fiquei olhando para o prédio, bem na frente do prédio, o poste, bem na frente do meu prédio. Assim, eu falei, gente, de onde eles arrancaram essa luminária? Esse trambolho. Entendeu? E não. E aí a gente fica olhando assim, como que a gente consegue vencer esse tipo de coisa, né? O que precisa para a administração pública tomar ciência da importância de contratar um profissional qualificado, entendeu? Respeitar essas coisas todas, assim, né? Aqui em Porto Alegre tenho, obviamente, como praticamente toda a cidade do Brasil deve ter uma secretaria de cultura, uma coisa do gênero. Aqui eu represento a Sociedade de Engenharia no Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E essas coisas, assim, apesar de toda a dificuldade do sistema público, a gente percebe, agora vivendo isso, eu acredito que 6 anos, 7 anos como conselheiro, há uma vontade da preservação do bem público. Então hoje eu vejo, por exemplo, pelo menos Porto Alegre e algumas cidades que eu conheço, esse tipo de absurdo não acontece mais, não passa, sabe? Fica muito difícil. Eu aconselharia assim, tipo, a procurar as secretarias de cultura e ver o que dá para fazer. De forma geral, eu percebo que sim, há uma boa vontade em fazer o que é possível. Porque eles poderiam ter posto, sei lá, mesmo a luminária mesmo, sei lá, digamos que não fizesse às vezes, poderiam pelo menos ter acertado a temperatura de cor, né? Então tem alguma coisa que, tipo, tem que dar uma olhada. Agora tem um viaduto extremamente importante em Porto Alegre, que é o viaduto da Borges e tal, e a gente está passando exatamente por isso. Então veio a questão da iluminação, tinha umas coisas que foram lançadas no papel, assim, tipo, o papel aceita tudo,
E o 3D também aceita tudo, sabe? Então, aí, tipo, já bloqueou. Tipo, isso aqui não é real, isso aqui não vai ficar assim, tipo, sabe? Então, já nesse ponto, assim, a gente consegue trabalhar bastante. E isso eu vejo com bons olhos. Isso é uma coisa boa da tecnologia, né? Da tecnologia, inclusive a tecnologia da informação, né? Então, eu acho que esses absurdos tendem a acontecer menos agora. Oxalá. Tomara, né? Estão falando que minha voz está com eco, mas eu não tenho mais o que fazer, porque eu já coloquei fone e não resolveu. Né? Mas tudo bem. Ô, Eduardo, ainda sobre desafios em questão de dificuldade. Opa, ele caiu. Vou ver aqui. Voltou. Voltou travado. Opa, travou de novo aqui. Eu vi que caiu a tua. Não sei se foi o meu, caiu. Peraí, deixa eu enviar o convite para você. Mandei aí. Aceita aí, Eduardo. Pois é, vai entender. Olha a Nora aí. Salve, Nora. Vamos ver, aguardando o retorno dele. A internet está bem estranha hoje, né? Então, estamos escutando sua voz pela tela do Eduardo. Mas ele está com fone de ouvido. Eu já mandei o convite aí para você, Eduardo. Aceita aí. Deixa eu mandar de novo, peraí. Vamos ver aqui se vai. Travado de novo. É. Deixa eu mandar para você. Peraí. Eita, ele saiu da live aqui. Eu acho que ele vai entrar de novo. Não está aparecendo aqui para mim. Oi. Manda o convite aí de novo, o Eduardo. Vamos ver se vai. O Gapi. Oi. Acho que tá com muito delay, por isso que não tá Tá, dando certo. tá com bastante, não tá rolando não. E aqui para mim sumiu a opção de enviar o convite para você. Alô? O pessoal tá me ouvindo aí? Responde aí no chat, por favor. Guardando o Eduardo entrar de novo. Vamos ver se ele... Estão ouvindo? Tá, tranquilo. E o eco sumiu, né? É questão de conexão mesmo que tá... De internet mesmo que tá ruim hoje. Vamos ver se ele vai retornar aqui. Ainda não está aparecendo para mim.
Ele deve ter ido reiniciar o roteador dele de novo lá. Tem que aguardar mais um pouco ainda. Ver se ele consegue retornar. Norinha, preciso conversar contigo. Me liga, beijo. Ainda não retornou. Deixa eu mandar o convite para você, Eduardo. Aceita aí, eu mandei o convite aí. Tem um. Aí. Foi. Agora foi. Agora foi. Sabe que eu tô percebendo que tá. Quando cai, ele volta desincronizado. O É, teu, eu vejo que tu tá falando coisas que tu já falou, aí ele não, é, não bate. é. Bom, vamos lá, vamos aproveitar, porque senão a gente perde o tempo da live aqui. Voltando a falar sobre projetos, assim, qual que mais te desafiou? Dois, quero que você cite dois. Na parte técnica, tá? E na parte criativa, e outro na parte criativa. Na parte técnica, assim, essa questão do projetor da Globo, porque era extremamente difícil. Temperatura de cor, por exemplo, tinha que ser 3200K. A questão de usar um mecanismo que era com lâmpada de tungstênio, adaptar para LED, foi uma engenharia produzida em 5 países, para te ter uma ideia. Então é uma coisa assim, um outro nível. Até o nível de conversa era um nível de conversa de cinema. Estamos falando de cinema, os assuntos eram outros, debater iluminação de filme, de série e tal, dos próprios produtos da Globo. Então, foi extremamente técnico, uma coisa extremamente técnica. E de criatividade, cara, criatividade, assim, felizmente temos alguns, assim. Eu gosto muito, assim, de fazer os bares, cara. Os bares, eu toco, não, eu ia dizer uma palavrão, mas não vou dizer nesse horário. Mas aí toca. Eu fiz um bar que era muito colorido, eu achava o máximo, assim, cara. Muito legal, muito legal. Agora eu tô fazendo um que vai ficar pronto, que vai ter um Empire State Building dentro. Vai ter... Muito louco. Vou dar um spoiler, assim, tipo, as janelas são luminárias. Pra te ter uma ideia, o Empire State vai ter 6 metros e tanto. Tu vai poder fazer uma selfie com o Empire State. Cara, um troço muito louco. Então, isso é legal. E aí eu diria até que até não é um designer falando, digamos assim, um momento designer. Mas eu acho que é mais um momento assim, iluminador de teatro e de cinema, coisas de cinema que me encantam muito, né? Eu acho que nesse sentido, sim. Como designer, assim, cara, que eu curto, eu desenhei uma luminária chamada O Anjo, que ela era muito legal, muito legal. E agora ela vai para produção, mas ela é uma história meio longa assim. Na verdade, eu tinha produzido para ir vender lá na Europa, eu tinha viajado para isso, e aí um industrial de aqui do Brasil chegou assim, cara, eu vou fazer. E eu fiquei sem jeito de dizer, cara, tu não vai conseguir fazer isso. Ele, não, vou fazer, e aí não fez, não rolou. E aí eu perdi o timing por causa agora a moda é trocar par 20, par 30, não sei o que. E agora ela voltou a ter relevância. Então ela vai ser produzida agora no final. Então, e isso eu acho uma coisa legal, assim, sabe? Da gente curtir, na gente mesmo, os nossos. Tipo, eu sou arquiteto, tenho orgulho de ser arquiteto, tá tudo certo. Mas a minha profissão como lighting designer, tipo, a minha profissão titular é um designer de iluminação, me permite navegar por outros mares, como designer, às vezes como engenharia, né, na produção das peças. E isso eu acho muito legal, de não é monótono, entendeu? Então, de grandes desafios. Isso é muito bom, é muito bom.
E o universo da iluminação, ele é uma coisa assim que ele não permite que a gente fique parado, né? Que a gente fique estacionado, né? Porque é tanta novidade, é tanto lançamento, é tanta evolução, né? Assim, até novas técnicas, né, de iluminar, assim, que a gente não tem. Se a gente fica parado, não dá. a gente cai fora, né? Então a gente tem que Não. estar o tempo todo correndo atrás. Não, se tu pegar 6 meses aí, for fazer qualquer coisa, depois tu volta pra ver como é que tá, já era, né? Já era, já Já não era, conhece já mais era, nada. já era. É o que a gente Eu te estava confesso. é o que a gente estava comentando dos LEDs, né? No começo para agora, né? Exatamente. Eu te confesso que eu tenho um desafio pra frente aqui, que até prometi pra Gabi aqui, que é minha mulher aqui, eu disse, Gabi, nós estamos com um projeto aí de fazer uma construção nova e tal. Eu disse, cara, nós vamos ter uma casa que vai ter muito arco-íris lá dentro. Eu quero, tipo, que a casa tenha arco-íris lá dentro, vamos trabalhar os vidros, sabe, eu quero poder curtir isso aqui. Sempre gostei muito de vitrôs também, né? Eu acho que esse negócio da luz colorida me atrai, sabe? Eu gosto muito de obras de arte e tal, e obra de arte é colorida, então não faz sentido ter uma casa monocromática para mim, então. Então, eu gostaria muito de explorar isso para mim, para mim pessoalmente, assim, sabe? De ter uma coisa assim meio, sei lá, E o entende? bom é que sendo tua, né? Tua não, de vocês, né? Vocês podem errar sem ter problemas, né? Sim, Grandes sim, sim. problemas, né? Errei, eu refaço isso aqui e pronto, né? O que é bem diferente já quando a gente trabalha com projeto de terceiros, né? Assim, do cliente. Mas tu sabe que esse negócio de cor sempre me chama muita atenção. Aí eu peguei um condomínio, eu fiz o projeto do condomínio, e dentro do condomínio, eu não me lembro agora, acho que eram 22, 23 casas, e dessas 23 eu peguei 11 casas para fazer. Aí chega uma hora que eu disse, cara, o que eu vou fazer agora? Tu entendeu? Tipo, eu não tenho o que fazer. E todo mundo se dá aquela confusão e tal. E aí um cliente meu comprou uma jabuticabeira. Aí eu fiquei de olho na jabuticabeira e botou na frente de casa. E eu cheguei para ele, cara, eu vou transformar essa tua jabuticabeira numa escultura. Aí ele ficou me olhando, né? A gente já tinha tomado 1 ou 2 uísque. Eu não conto muito bem, não sei contar direito, mas eu acho que era isso aí, 1 ou 2. Tá. Aí ele disse, Becker, o que tu vai fazer aqui? Eu disse, cara, vou botar, tá colorado, então eu vou botar uns LEDs vermelho e uns âmbar. Aí ele ficou me olhando, disse, tu tem certeza que tu vai fazer isso? Cara, vai ficar legal, deixa comigo, os galhos da jabuticabeira, não sei o que, papapá. E eu fui lá, e na época não tinha LED, assim, de varejo. E o cara que fazia as coisas em LED para mim, ele disse, cara, então tu vai pegar aqui, vai botar 6 LEDs, então tem 3 vermelhos com 30 graus, aí um vermelho tem 10 graus para subir mais, aí tem 2 âmbar, não sei o que. E botamos 3 dessas peças na frente da jabuticabeira e tipo, vamos ver o que acontece. E a jabuticabeira ficou super bonito, também tem a foto disso no site, posso mandar também, tranquilo. E a jabuticabeira ficou muito legal. E o cara adorou, fantástico. Aí passou um outro cliente meu, assim, do condomínio, Becker. O que tu tá fazendo, Beck? O que é isso, cara? O que é esse negócio colorido? Eu disse, pois é. O cliente aqui, eu fiz aqui uma escultura da jabuticabeira. Ele disse, Becker, tu não tá bem, não sei o que. Eu disse, não, tudo bem. Aí foi embora, né? No outro dia, ele me liga. Pô, Becker, por que tu não fez isso aqui em casa? Aí eu cheguei, não, senhor, deixa semana que vem eu vou aí. Aí eu fiz os fundos da casa, que o jardim mais bonito era o dele, só que tinha ficado pronto antes, né? Aí eu fiz uma iluminação colorida, assim, com âmbar, com vermelho, numas árvores que tinha, e ele ficou super faceiro. Aí eu entendi que as pessoas, elas estão predispostas a ter um pouco de cor na sua casa, na arquitetura e tal. Só tem que achar a medida e o equilíbrio. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu, longe de mim dizer que agora, tipo, vai ser moda, que todo mundo vai ter uma árvore colorida no seu pátio, porque não é isso. Ali era uma jabuticabeira que ela estava numa posição que ela ficou uma escultura na frente da casa. E depois eu fiz uma coisa no fundo do pátio que também era pertinente. Mas a gente ainda tem muito a aprender de como usar a cor no design, na arquitetura, na iluminação, né? O que você está colocando é exatamente o oposto daquela onda verde, né, que saiu por aí.
É verdade. É o Aquela luz verde oposto, é é outra o coisa, não tem nada a ver com aquilo Não, lá, não tem não. nada a ver com aquilo. Nada a ver, Aqueles nada a ver, nada a ver. splash horrorosos que o povo jogava e. Não, nada a ver, nada a ver. Uma das coisas que no filme, com a questão do corona, que eu parei esse ano, a gente estava desenvolvendo iluminação verde para árvore. Tem um cliente muito bacana e ele tem, cara, ele tem uma coleção, tipo, ele tem uma gramoterra, tipo, ele tem um acervo de oliveiras que é surreal. Tipo, tu para, olha daqui para lá, tem, sei lá, 100 oliveiras, sabe? Troço fantástico. E mais, aí depois tu atravessa o terreno, não sei o que, tem lá não sei quantos tamareira, tem diabo. Mas, cara, vamos explorar isso em luz branca, porque dependendo da. Se eu não fizesse iluminação, com certeza eu faria paisagismo. Porque dependendo da vegetação, ela tem uma textura na folha, ela tem Uhum. tipo, toda uma especificidade de, de espécie para espécie. Eu disse, acho que a gente tinha que explorar um tom de luz branca tendendo para o verde, que é diferente daquele verde, de uma forma que valorize isso, que valorize. Porque realmente fica muito bonito se tu botar uma luz mais quente, que vai lembrar aquelas coisas do Caribe, tu entendeu? Mas lembrar o Caribe com 10 graus e o vento minuano soprando aqui é uma coisa que não, sabe, tem um descompasso, entendeu? Tem um descompasso no negócio. Pouquinho. Sabe? Então tem que poder. Então, na realidade, eu tenho certeza que dá para fazer. Eu ainda não sei como. Alguém, se eu não fizer, alguém vai fazer. Mas tem um jeito de fazer. Então é descobrir como usar a cor para cada coisa. Então, eu acho que é um bom desafio. Um bom desafio. Na hora que ficar pronto, quero ver, hein? Vou Claro. querer ver. Porque é bem interessante isso daí, uma pegada bem interessante, né? Analisar os elementos, analisar a composição desses elementos para saber o que usar e como usar, né, para iluminar. Exatamente. É o É, princípio de obra de arte, né? O princípio de é, iluminação de obra de arte. porque a gente fala que não basta só conhecer a lâmpada e a luminária, né? A gente tem que Oh, saber conhecer como ela é aplicada e uma coisa que muita gente não pensa é como ela pode também ser aplicada, né? exatamente. Eu acho que isso é uma coisa interessante quando tu perguntou do processo criativo lá atrás, como é que faz. Eu acho que a primeira coisa que eu não faço é pensar na lâmpada. Não penso na lâmpada. E nem na luminária. Não, isso aí é o primeiro tem que decidir como é que eu quero que, sei lá, ou eu, em conjunto com o cliente e tal, ou às vezes com a equipe, né? Se é uma coisa comercial, corporativa, o que que tem, qual é o briefing, né? De como é que isso deveria ficar. Aí eu vou ver o que que eu vou usar. E não, que agora lançou uma R111, 111 e meia, dizer que eu vou sair usando porque tá na moda. Não é isso aí, não é por aí. Não é Hum. por aí. Porque até nessa questão do processo criativo, eu faço o seguinte, eu pego a parte do CAD, eu arranco elevações, as principais elevações assim que tem, né? E eu trago aqui para a mesa mesmo, né? E vou com Sim, canetinha, canetão, com tudo isso, eu vou desenhando os fachos em cima do, do, do CAD mesmo aqui no papel, aqui, assim, eu vou desenhando os fachos. Às vezes quando eu não tô muito afim ou a caneta que eu quero, que eu gosto de usar secou, e aí eu não fui comprar, entendeu? Aí eu acabo indo no CAD mesmo, trabalhando com os desenhos de faixa. Eu tenho uma pasta no CAD ali que ela tem vários ângulos de abertura de faixa, assim, né? E cada um com uma cor diferente, assim, mas é só, a cor não é a cor da luz, é só para identificar a abertura, né? E aí eu vou colocando aquilo ali, virando para cá, e aquele copia e cola dentro do CAD, vou jogando tal para ver como é que é a cor dentro do raio aqui, né, dentro do facho aqui assim, é uma cor sim. transparente, então eu consigo ver o que está ali embaixo, né? Como eu consigo ver o carro, eu consigo ver a cadeira, eu consigo ver a árvore, então
É uma coisa muito... Depois que eu defini, aqui eu quero esse facho assim, eu quero essa luz assim, ela vai vir de baixo para cima, aqui ela vai vir de cima para baixo, aqui ela vai vir lateral. Depois que eu fiz isso daí, é que eu vou começar a pensar no quê? Na luminária, porque eu vou ter que colocar essas luminárias dentro daquele espaço. Eu vou ter que instalar essas luminárias, pensar que eu vou ter que instalar essas luminárias em algum tipo de suporte, entendeu? E aí, além de ter que procurar a luminária que produz esse facho, que eu preciso, né? Essa questão dos fachos é fundamental, que é o controle da luz. Até esse fim de semana a gente brincava ali no grupo do Pro, e é verdade, né, por causa que eu faço muito churrasco e tal, que tem uma certeza do pessoal que faz churrasco no nível bom, é que o churrasco é o controle do fogo. Não adianta tu ter uma carne macia ou dura, não tem milagre, é o controle do fogo, né? Uhum. E aí é projeto de iluminação, aí eu sei que eu estou fazendo. Então aí vai bem. E teve um cara que palestrou aqui em Porto Alegre até para um seminário que eu tinha, que era o estilo Luz Brasil. Tô vendo ele, é um querido, me deu um branco no nome dele. E ele diz assim, ele até foi muito bom, foi uma das coisas que me marcou na carreira, assim, que teve a palestra da Bettina Martal, extremamente técnica, não sei o que, ela deu lá na Alemanha, a mulher é uma sumidade, né? Não, Toda assim, Bettina, extremamente técnica, né? Aí depois, pouco eu vou me lembrar o nome, deu um branco aqui. Aí entra aquele cara logo em seguida, ele olha assim e diz, cara, é um projeto com sombra. Meu, sabe, desconstruiu tudo que a Bettina tinha falado. Tipo, não no bom sentido. Se ela veio toda com as regras, não sei o que, e o cara assim, tipo, é um projeto com sombra. Aí ele começou a mostrar projetos só de sombras, meu. Sabe, esse cara, que troço fantástico. Se eu tivesse planejado, tipo, uma palestra depois da outra, não tinha dado tão certo. uhum. Então, e eu acho que isso é extremamente pertinente. E é uma coisa que eu sempre comento com os alunos meus, assim, na graduação e pós-graduação, que eles falam assim, mas tem norma, tem isso, tem aquilo. Tem, para tudo tem norma, para tudo tem regra, tá? Mas como é que você chega aqui no meu projeto? Então você olha e fala que não está certo e você pega e joga uma outra coisa aqui, assim, fala assim, por que você não faz isso? Aí vem aquela questão, né, Eduardo, experiência, né? A gente pega, que nem eu falo assim, eu ando com uma lanterninha, ou eu tenho várias lanternas que eu ando com ela, que nem essa daqui, ó, se vocês olharem ali atrás, ó, ela tem controle de abertura de facho, Ó, né? Então isso daqui, o que eu faço? Eu chego, eu mostro para o cliente, deixa eu ver se, ó, eu estou abrindo o facho, ó, como que a luz ela se comporta. Eu estou virando a mão também, oh meu Deus. Entendeu? Ó? E se eu afastar ela da parede, né? Se eu chegar mais perto da parede. Então, é tudo coisa assim que são tudo elementos assim, e é coisa que a gente vai adquirindo com experiência de mercado, né, Eduardo? Então a gente, que sim. nem, eu falei assim, eu faço os desenhos, eu já sei, ali é uma coisa que já está interiorizada em mim. Quantos lumens eu tenho que ter, como é que deve ser o controle de ofuscamento, toda essa questão a gente já tem tudo isso daí. A gente não sei nem se é eu vou colocar o termo repetição, mas não é repetição de copia e cola, entendeu? É repetição porque a gente acaba repetindo conhecimentos, normas em diversos projetos, né? Então isso acaba vindo automático. Então a gente consegue fazer os desenhos da luz, os desenhos dos fachos, esse tipo de coisa, sem pensar em luminária, sem pensar em lâmpada, sem pensar em nada disso, para depois a gente fazer o processo inverso, né, na verdade, né? A É gente verdade. pensa no que a gente quer ver. Eu quero ver a luz assim. Como o pessoal do teatro mesmo faz. Né? Eu quero ver essa luz. Eu quero que as pessoas sintam isso com essa luz. Né? Né? E aí depois é que a gente vai correr atrás de definir, especificar os equipamentos. Né? Exatamente. É, o efeito que se quer, a emoção que se quer mostrar. Eu acho que a grande escola assim, de iluminação para qualquer área são os filmes em preto e branco. Oh, Para mim são.
E até diria assim que quanto mais antigo, melhor. Não vale o preto e branco do tempo que não tinha TV colorida, não é esse Não, é lá lá atrás, de que trás. o cara não tinha fala, era escrito e o cara tinha que se expressar através do Nosferatu, por exemplo, é um Uhum. excepcional exemplo, né? Alguns filmes alemães, então são excepcionais. Eles são praticamente som, né? Alguém tocando piano, alguma musiquinha, um textozinho muito básico e luz, luz e sombra, definindo o que está acontecendo, sabe? Então eu acho que é uma super aula. O resto, aí às vezes pode ser modinha. Depois tu pode botar um faixinho fechado na mesa de centro, tá tudo bem. Mas até isso aí, tu entendeu? Mas, Pois é. sabe? Mas aí tu tem aquela coisa eu sempre falo assim, principalmente para casas que tem paisagismo, como essa que eu falei, que é assim, cara, o paisagismo, a casa, a casa não o apartamento, a casa em si, hoje com a automação até o apartamento, eu acho que ele tem que ter umas boas-vindas. Então a automação vai super bem. Porque se tu tem uma casa com paisagismo bonito, tu não vai entrar em casa, ligar a luz e sair para a rua para voltar. Não faz sentido, sabe? Então, essa coisa do teatro em casa, do cinema em casa, sabe? De explorar as sensações. Então, essa parte tecnológica, vamos falar, vai nos ajudar nessa parte cênica, né? Uhum. De mostrar isso. Eu acho importantíssimo numa residência. Não basta tu ter uma residência. Eita, deu uma travadinha aqui, parece. Travou aí para vocês a câmera do Becker? Oi, Voltou? voltou. Ah, tá. Então eu tava falando que não basta tu ter uma casa legal, uma luz legal, se quando chega em casa isso não tá pronto, né? Então, isso eu vejo como. Essa questão ela está ficando bem latente agora, né? Começaram, primeiro, quando começou essa questão da pandemia, começou aquela coisa assim, como é que você vê, como é que você está vendo a tua casa? Só que aquela coisa muito da parte interior aqui, né? É a cadeira que não é tão, o sofá que não é tão confortável, a cadeira que não se ajusta ao teu corpo, mas é aquela coisa, você não ficava muito em casa, então passava batido, não percebia. Aí que já começaram a perceber que a arquitetura não está adequada para essa nova realidade, né? Quer dizer, a arquitetura, tanto a arquitetura pessoal, vamos dizer assim, a minha casa, quanto a arquitetura comercial, que são os edifícios, né? Que geralmente são aqueles quartinhos desse tamanhozinho, a salinha desse tamanhozinho, e que fica todo mundo que nem um passarinho enjaulado ali dentro, que é o que estão se sentindo. Por mais bonito, por mais bem planejado que seja o ambiente, o pessoal está reclamando da dimensão dos espaços, né? E então agora vem essa parte da luz também, né? Vamos dizer assim, a luz como a redentora, entre aspas, né? Assim, né? Porque através da luz a gente pode ou salvar ou matar Eu também, acho que né? agora a luz ficou fundamental. A primeira da arquitetura deram um puxão sabe, puxaram o tapete da arquitetura esse ano. Porque na realidade tinha muitos lançamentos sendo feitos com apartamentos minúsculos, porque tu não ficava em casa. Tu só o apartamento era praticamente um apartamento dormitório. Tu só dorme e vai pra rua, Exatamente. E agora eu faço o quê? Entendeu? O que vai ser de mim agora, tu entendeu? E aí eu vejo que a luz, porque também os apartamentos não vão pular de 40, 50 metros quadrados para 120 do dia para a noite. Não vai acontecer. Não, tipo, não tem. Aí por várias coisas não se paga, não fecha a conta, etc, etc, etc. Aí a iluminação é importante, aí o cenário é importante, sabe? De equalizar isso aqui, de não ter qual é o cenário da tua casa? Aí voltando. Tem uma luzinha com faixa fechada na mesa de centro. Cara, joga fora a mesa de centro. Se tu precisar jogar fora a mesa de centro para trocar a porcaria dessa luz, tu faz isso agora. De pensar a luz de uma forma muito mais ampla. E tem
pensando em ciclo circadiano, vamos instalar o luminário. Não é isso, cara. É de mudar radicalmente conforme o teu humor, que nem música. Eu ouço muita música clássica para trabalhar e tal, mas daqui a pouco assim eu já tô tão assim, não, peraí, agora eu vou ouvir. Eu gosto muito de Jamiroquai, gosto do The Weeknd, aí muda a vibe, entendeu? De poder mudar a vibe no meio do dia. Não é o ciclo circadiano. Eu acho super importante, são coisas diferentes. Mas a gente não é assim, a gente tem oscilações de humor, até por causa da necessidade de concentração agora, de fome, de sede, de vontade de ver um seriado, sei lá, etc. Então tem que poder mudar. Então isso eu acho fundamental. Tem pelo menos uns 3 anos. Uma coisa boba, assim, mas que muita gente tem entrado em contato comigo me pedindo ajuda, e eu achei assim tão bobo e ao mesmo tempo tão importante que eu tô direto. Luz de cabeceira de cama para leitura, cara. As pessoas nunca tinham lido na cama, entendeu? E agora estão se vendo obrigadas a ler na cama, porque fica o dia inteiro dentro de casa, ansioso, estressado, aí vai dormir, bate aquela insônia por causa da ansiedade, por causa do estresse do dia inteiro, pega um livro e não tem uma luz minimamente boa na cabeceira, não tem um abajur minimamente decente para ler, cara. Entendeu? Então umas coisas assim, eu falo assim, peraí. Tu Tá sabe muito que louco isso. eu fiz um projeto. Tem alguns projetos que eu gosto, tem coisas de cabeceira legal. Mas desse cara assim que é leitor, o mesmo cliente, o seu Ângelo, que perguntou assim, pô, Eduardo, o que tu tá fazendo com essa árvore? Depois pediu para mim iluminar na casa dele lá. Ele é um cara dono da Impressul aqui no Sul. Cara, o seu Ângelo é um cara fabuloso. E ele tinha uma coleção de livros. Então ele tinha uma sala, casa maravilhosa, mas ele tinha uma sala, até não era muito grande, sei lá, não é muito importante isso, mas sei lá, 15, 20 metros quadrados. E eu fiquei olhando aquilo, disse, então aqui vai ter meus livros, tem a coleção de livros, livros que ele gosta, livros raros, etc. Eu disse, seu Ângelo, vamos fazer o seguinte, nós vamos iluminar, essa sala não vai ter ponto no teto. A sala vai ser toda iluminada pela reflexão dos livros. Aí você fez as prateleiras e tal, iluminando os livros, e ficou tudo muito legal. Mas em algum momento ele ia precisar ler, né? E de noite, né? De dia era relativamente fácil, porque tinha bastante janelas e tal. Aí ele tinha a cadeira dele, o cara é leitor profissional, né? A cadeira dele. Alto nível. A mesinha dele, que ele tomou, sei lá, a bebida dele, água, sei lá, etc. E aí se fez um ponto de iluminação, tipo, no frame, etc., que pegava exatamente no livro do cara. Pode abrir o jornal que vai pegar e vai cobrir. Então era quase como uma luz cênica que iluminava o leitor. Tipo. Então, isso é uma coisa que eu gostei demais de fazer isso, deu muito certo. Ainda em livros, ano passado eu fiz um dos ambientes que eu fiz aqui na Casa Cor, Porto Alegre, era em homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo. Eu disse, o que eu vou fazer com o Luiz Fernando Veríssimo e tal? Isso aqui, tipo, olha o cara, né, meu? E aí em conversa com a Pagani, a arquiteta, né? Excepcional arquiteta, eu disse, eu tenho que iluminar as obras desse cara. Não vai ter um pendente aqui, não vai ter um lustre, não vai ter nada. Vai ter só iluminando a obra do cara. Aí veio a coisa cênica. Aí tinha uns quadros na volta, eram assim, os quadrinhos que ele fazia, né? As calungas e tal. Desenhos do Ziraldo, tipo, só as coisas assim, tipo, mais ou menos, né? Tudo. E eu olhando aquilo. E aí tinha a cadeira dele, tinha uma cadeira e tinha um clarinete, porque ele gosta de jazz, ele toca jazz e tal. Então tinha uma cadeira e o clarinete, e uma outra cadeira com uma máquina de escrever dele. E eu fiquei pensando, já sei o que farei, vamos dar um jeito aqui. Então nós vamos ter toda uma iluminação, iluminando os quadros, que tinha a história, a família e tal, etc., com luz 2700 e tal. E nessas cadeiras, nós vamos ter um facho extremamente concentrado, em luz 4000K.
como se eu salientando acendendo. Literalmente acendendo. acendendo ali no meio. E até aí é uma coisa tipo muito subjetiva, mas a ideia é assim, te mostrando a presença dele. Porque tu tinha todo o ambiente iluminado e daqui a pouco tu tinha a cadeira do Luiz Fernando e a máquina do Luiz Fernando. E deu muito certo. Então, foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer na minha vida profissional, assim, sem ter que botar uma peça de um design, sei lá, uma peça de 7 mil, 10 mil, etc. Só com embutido. Tendo digamos assim, a educação e a delicadeza de contar a história de um cara como o Luiz Fernando Veríssimo, né? Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção de poder ter trazido a iluminação cênica para dentro da arquitetura, assim, de uma forma assim muito, muito forte, assim, muito marcante. Eduardo, tem mais 10 minutos. Então, para a gente finalizar, queria que você comentasse um pouco, ainda nessa linha de raciocínio que você está, o que você falaria para aquele pessoal que coloca assim, para fazer iluminação tem que ter pendente, tem que ter abajur, tem que ter lustre. E quando você mostra algum projeto, que nem aquele da academia que eu postei esses dias atrás no meu Instagram, que você gostou, né? Sim, Assim, sim. que não tem luminária. Né? Não tem luminária. O que você diria para esse pessoal? Assim? Que eles estão errados. Tipo, não. Porra, não é para ir tão direto assim. Olha, assim, tem pendentes maravilhosos, tem luzes maravilhosas, assim, mas eles têm, acho que, um momento para acontecer. Quando a gente trabalha a arquitetura, aí vai depender da arquitetura, mas o principal papel da gente, sim, falando não do teatro, mas da arquitetura, assim, é iluminar a arquitetura e não competir com ela. Então, isso tem que ter um equilíbrio muito forte. E eu, como light designer, assim, eu sempre, eu repeti isso já várias vezes, assim, eu não entendo, por exemplo, se eu pegar um lúcido do Philip Stark e largar no meio da sala do fulano e tirar uma foto e dizer, olha só o que eu fiz, tem uma coisa de errado, porque eu li um lúcido do Philip Stark. Não fui eu que fiz, eu só botei. Sabe? E para botar um lúcido do Philip Stark no meio da sala, não precisava me contratar. Sabe? Então, isso não quer dizer que eu não vou usar um lúcido Philip Stark. Qualquer loja vai ficar doida para te vender, né? Vai te vender facinho, né? O lustre dele. Né? Então, não é isso. Entendeu? Não que eu não venha usar uma peça, mas tu não pode achar porque tu fez isso que tu está fazendo um bom projeto. Tem uma coisa que está errada. Sabe? Então, o lustre ele até vai acontecer, ele tem que ter uma medida coerente de proporção com tudo. Sabe? Eu não posso querer salvar a peça, tipo, vou botar um lustre de X mil reais e o projeto não precisa foto, só põe a foto da nota fiscal e manda para frente. Manda para a Lume e vamos ver se eles vão publicar, sabe? Não é isso, entendeu? Não é isso. Então tem uma proporção, tem um senso de oportunidade, tem um conjunto de coisas, né? Não pode começar por aí. E é comum, né? É muito comum. O cliente se empolga e vai comprar um super lustre. Isso já aconteceu algumas vezes, assim. Que depois, tipo, nunca correu, tipo, não sei o que eu vou fazer com isso agora. Mas é muito comum. O cara se empolga e acha que a coisa mais importante do projeto de nação é o lustre ou é a coluna. E não é verdade. Não é isso aí. Já aconteceu comigo de eu ser chamado para ir ver o que estava acontecendo com o projeto de iluminação que tinha acabado de ser entregue e o que dá para fazer nisso daqui, o que dá para fazer para arrumar. E falei, olha, dá para mudar as lâmpadas, eu tenho que pegar um eletricista bom para mudar soquete dessas luminárias, tudo para mudar essas lâmpadas aqui em volta. Só que a gente tem um problema, você está com um lustre, você comprou um lustre de 40 mil reais que eu não tenho como arrumar ele. Ele é isso daí, não tem como eu fazer, como eu mudar isso daí. Tipo um Stark da vida, entendeu? De 40 mil reais, eu não tenho como colocar cupulazinha em cima de cada lâmpadazinha aparente daquela ali. E vocês dois, o casal, tinha fotofobia. Como que a pessoa colocou uma coisa daquela? Quer dizer, não perguntou se eles têm fotofobia? Né? O que aconteceu para chegar num ponto desse? Entendeu?
Eu falei, desculpa, mas aquilo ali eu não tenho o que fazer. Eu consigo arrumar aqui. Mas aquilo ali, eu não tenho como arrumar aquilo ali. Não dá para arrumar aquilo ali. Só se tirar aquilo ali, vocês mandam de presente para alguém e colocam outra coisa no lugar. Porque não. Aqueles. Sabe aqueles lustres, aqueles lustres cheio de varetinha, assim, cada ponta da varetinha tem uma lupin? Opa, Tipo aquele lá, assim, sabe aquela coisa? E não é sei. aquela lupin fraquinha, não, é aquela mesmo. Eu acho que aí tem uma coisa que me desagrada. Quando eu estava em São Paulo por causa do trabalho da Casa Cor e tal, né? Acho que foi em 2015 ou 2016. Aí eu tive que ir numa loja tal, que tinha que ser 100% LED, né? A Casa Cor tipo, é 100% LED e tal. E aí eu tava esperando lá que alguém ia me atender, não me lembro quem. Nem vou dizer a loja e tal também. Não é por aí. E aí entrou um cliente na loja. E ele foi olhar uma luminária de design, tudo ok. E essa foi uma coisa que me deixou muito impressionado negativamente. Aí a atendente veio, ele disse, pô, isso aqui e tal, isso aqui. Ela olhou para ele, custa 50 mil reais. E virou as costas e deixou o carro. Hum. Aí o cara foi lá, né, tipo, não, porque o cara com posses, então eu tenho um outro desse, eu queria comprar mais dois, porque não sei o que e tal. Ela falou assim, tá, 100 mil reais e virou as costas. Disse, cara, tem uma coisa Rapaz, errada. Tem uma coisa errada. Eu tenho certeza absoluta, não era dona da loja, que ela não ganhava 100 mil reais por mês. Então, não sou eu que vou quantificar se vale, se não vale. Tipo, até vale e tal. Tipo, não é essa a questão. Mas não é assim que tu conversa com o cara quando o cara tá falando. Né? Não pode acontecer. O cara que tá disposto a comprar uma peça num valor, esse cara, ele merece atenção. Não pelo que ele vai gastar, não por isso, entendeu? Porque a função dela, se alguém vai gastar, é dar atenção. Mas um cara que vai gastar isso aí é um cara que tem interesse no assunto. Sabe? Então, ele merece atenção, porque tudo que a gente procura é que as pessoas valorizem a iluminação em todos os aspectos. Então, ele tem que ser muito respeitado. Então, isso foi uma coisa que me desagradou demais. Tanto que eu levantei e fui embora. Disse, cara, vou resolver por telefone isso aqui. Aí depois até a dona da loja me chamou, eu fui lá e conversei. E obviamente não falei disso, mas isso me incomodou. Que quando as pessoas pensam, e aí vai muito da mentalidade, de que por estarem vendendo uma peça de um design assinado, alguma coisa, que aquilo fala por si só. E eu acho que não é. Acho até que se perde venda disso. Até para tirar. Porque se eu falar para ti que eu vou comprar um tênis, um óculos, um relógio de design, tipo, o cara vai ser um troço, vai ser um absurdo. E não é bem assim, né? A gente tem excelentes designers nacionais em todas as categorias de mobiliário, de calçado, de não sei o que, etc. E exato. necessariamente não passa pelo preço. Então, quando tu começa a desmistificar isso aí, tu começa, aí voltando de novo, aí tu vai impulsionar a indústria, tu vai impulsionar o comércio. Então, nesse sentido, porque eu achei que foi desrespeitoso com o cara que estava super interessado. Não passou nem pelo dinheiro. Isso me desagradou bastante. Esse posicionamento de como vender a iluminação, às vezes, me desagrada um pouco. Assim. Eu acho que, às vezes, até a loja mais simples dá uma atenção melhor pro cara. Mostra, liga e tal. Com Sabe? Então, certeza. Isso eu nesse falo ponto. por experiência. Eu posso falar, afirmar por experiência. Du, estamos terminando aqui, tá? Eu queria te agradecer imensamente pela presença aqui. Vamos marcar uma outra para você falar sobre tua praia, que eu quero muito ouvir você falar e que você mostre toda essa tua questão com patrimônio histórico, todo esse teu trabalho que eu acho espetacular também, tá? Opa, claro. Obrigado por ceder o seu tempo aqui para gente aqui na revista e fica à vontade para despedir aí. Tem 2 minutinhos. Não, muito obrigado por me receber aqui para falar. Eu tenho um respeito e uma admiração gigantesca por designers. Incrível.
E é muito bom falar com, tipo, que é um papo menos técnico, no sentido da régua. Então dá para falar mais Uhum. da emoção, do sentimento, da cor, da coisa que na realidade é o que importa, né? Então fica o meu agradecimento por vocês me receberem. Um grande abraço aí, muito obrigado. Falou, meu querido. Brigadão. Boa semana para você. Já vamos pensar em agendar a próxima live daí. Beleza, cara. Um grande abraço, um abraço para todo Será mundo aí. sempre bem-vindo aqui. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.